papo descontraído com cultura, humor e informação. Muitos assuntos, diversas visões. Com a atriz e jornalista Vanessa Goulart. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, eu sou macho e muito homem. Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com os rótulos que venham a te colocar durante a sua trajetória, porque vão te colocar não um só, vários rótulos, mas você passa por cima disso, siga o seu caminho conectado com a sua essência, com a sua verdade, porque é isso que vale, a nossa felicidade, é isso que vale. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo, que eu estou sempre trazendo aqui no Despadronizada, a gente vai falar de teatro. Hoje tem dica de teatro. A peça é Irma, que já está na sua segunda montagem, e eu estou com dois componentes do elenco aqui. João Fenerich, bem-vindo. Olá, tudo bom? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o espetáculo, falando legal. Também um pouco sobre cultura e arte desse país, né? Maravilha. E Dudu de Oliveira, bem-vindo, Dudu. Um prazer, Vanessa, boa noite, gente, boa tarde, dependendo do horário que vocês assistirem. Agora é bem a mudança. Né? Exatamente. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de fazer parte desse elenco, de contar essa história do Lorca, que é pertinente nos dias de hoje, e ter esse ponto de vista feminino, como o Lorca gosta de colocar os espetáculos dele, sempre Sim. dando voz. As mulheres, Isso. né? Com tanta força, né? Com tanta intensidade. E que louco, né? Dois convidados homens, né? E a importância da gente trazer isso... essa narrativa também para a voz masculina, né? Sim, entender sim. que somos também falas aliadas, né? Sem dúvida, cada vez mais tem que se aliar, né? Não segmentar, se aliar. E acho que até como eu aprendi recentemente, acho que não é aliado, né? Porque a aliança, ela tem um prazo de validade e ela é um contrato entre duas coisas, então somos confluentes na causa. Olha que interessante. Vamos juntos, seguindo o mesmo rio, né? Vamos juntos. E Irma é um clássico, né? Mas a versão do Dan é totalmente contemporânea, né? Sim, Vocês podem falar um pouquinho? Essa é a nossa segunda montagem, né? A gente começou esse processo no ano passado. Essa é uma tradução feita pela Sabrina, que é componente da Companhia Quatro Sabrina Nós. Rodrigues, Sabrina ela veio aqui na outra montagem. Então, Sabrina. E aí a gente está fazendo, o Dan Rossetto, nosso diretor, ele faz uma adaptação para esse lugar do contemporâneo hoje, né? De que maneira que essa mulher, essa personagem da Irma, como ela se comportaria nesse atual cenário complexo brasileiro, multifacetado, da tecnologia, da informação. Então a gente traz esse lugar do campo, do clássico, né? Para um lugar de um prédio, de um condomínio urbano, barulho de vizinhos, familiares. Então essa é um pouco essa composição, fazendo essa analogia dessa mulher de antigamente, dessa Irma do Lorca de 1900, enfim, estamos falando de Lorca, 1936, né, falecido em 36, para esse contexto atual. Esse contexto que é muito criativo. Eu adorei essa proposta do Dan. Não assisti da outra vez, mas dessa vez eu vou assistir, viu, gente? Feito o convite, né? Estou aqui me comprometendo. E você que está ouvindo a gente, liga para cá, 31710221, 3262-4490. 31710221, 3262-4490. Liga para cá, bate um papo com a gente. E no final a gente tem uma surpresa também. Exatamente. A primeira pessoa que ligar vai ganhar um par de convites para assistir Irma na segunda quinta-feira da temporada. Na segunda quinta-feira, que é dia 13 agora, 13 de julho. Dia 13 de julho. Então, bom. Olha, cabalístico. Então liga para cá, não vai perder essa oportunidade não, viu? E Irma, assim, a essência da peça fala da questão da mulher ser mãe, né? E eu acho que é um debate que é extremamente fértil, né? Porque a questão da cobrança da sociedade, né? Imagina na época em que foi escrita. A mulher era uma árvore seca. Não, e além disso, né, falando sobre essa questão, fala também da esterilidade no ponto de vista
feminino em relação a esse homem, né? Porque geralmente a tendência para a época era colocar essa mulher como uma mulher estéril, uma mulher que não poderia gerar um filho, e essa cobrança da mulher naquela época de casar, de gerar filhos. E com essa montagem do Dan, ele coloca, além do ponto de vista de colocar essa mulher nesse foco de transmitir esse ponto de vista onde ela não é a estéril, e sim esse homem com essa esterilidade e com esse conflito, isso se torna muito mais crível, né? Por que não? Por conta do machismo, a tendência de colocar esse homem sempre no lugar do patriarcado é muito grande, e dessa vez é invertido esses papéis. Eu acho que o Lorca, para a época e nessa adaptação, acho que traz muito esse olhar. Nossa, e hoje em dia a gente ainda sofre essa pressão. Mas sobretudo essa pressão, né, de ser mãe, né? Enfim, claro, estamos aqui... Como se fosse a única função da mulher, né? Como se já não bastasse, né? Mas eu acho que é isso, assim, essa pressão social sobre a maternidade, sobre ser mãe, sobre dar sequência a uma linhagem, né, que se fala tanto. Antigamente, principalmente, tinha mais essa obsessão familiar imposta, que vinha já de um patriarcado já muito bem estruturado, principalmente um patriarcado europeu, né? Enfim, estamos falando de um dos grandes nomes da literatura moderna espanhola. Mas que a gente também entende que é uma pressão do hoje, assim, que é uma pressão que continua, é uma né? pressão desse Brasil de 2023, assim, sufocado. Acho que é um autossufocamento dessa mulher, assim, de que maneira que essa sociedade, não só a sociedade, mas e na nossa peça a gente fala bastante disso, e o Dan amarrou de uma forma muito legal, de que forma que a própria família sufoca essa menina. Nossa, isso, imagina a pressão da família. É isso, é a mãe que fala, é a outra irmã que vem, que opina, o irmão, que é o meu personagem, que vem e começa a provocar e tem relação, vai provocando esse lugar. Então, assim, de que forma essa mulher, o objeto central do texto, vai se sentindo sufocada oprimida, pela pressão, né? E oprimida, super. E esse sufocamento dela gera no que gera, assim, na peça, sem spoiler. Sem spoiler. Não, e essa família como a primeira sociedade, né? Essa família representando a sociedade que cobra essa legitimidade da mulher de ter que ser mãe, essa obrigatoriedade de, como o João mesmo disse, de dar a continuidade a uma linhagem que... Ao nome da família. Que hoje eu vejo, às vezes, assim, em relações com amigas, a preocupação de congelar os seus óvulos, de investir um dinheiro para isso, porque ou tá terminando uma relação, ou tá numa relação e não sabe se vai dar certo. Quanto é da pessoa mesmo e quanto é da pressão externa, né? E é uma linha muito tênue, né? Que a gente nunca vai saber. Às vezes a gente não percebe. Isso que é o mais complicado, né? Com todas essas mudanças que, graças a Deus, estão acontecendo, né, na nossa sociedade, a gente está começando a perceber coisas que passavam batidas pela gente, né? Super. Então, com relação a machismo, era tão atávico que a gente não achava estranho. E hoje a gente fala, meu Deus... Estrutural, né? Estrutural. Como a gente, né, não se incomodava com isso? A gente vai repetindo um padrão sem se questionar, né? Essa obsessão dela de ser mãe imposta por essa sociedade, que é a família, que leva para uma relação onde talvez por conta dessa obsessão dela de querer ser mãe, e ele percebe-se estéril e mente e manipula para não poder chegar ao ponto da relação afetiva. Por conta dessa obsessão dela, o medo de assumir que não pode ser pai deixa a responsabilidade na mão dessa mulher. E até de uma forma muito legal, tem uma fala muito específica do texto, que é uma fala do Dudu, inclusive, na peça, que ele pergunta, você acha que ela pode ter algum problema? É isso, né? Assim, nunca né? é ele o problema, né? Cinzentando, né? A gente sempre cinzenta, e a gente sempre, de alguma maneira, a sociedade coloca sempre pro outro, e pra mulher, né? É verdade. De alguma maneira. E ainda tinha outra pressão antigamente, a questão do filho homem, né? Do filho homem. Nossa, ainda tinha isso. E é muito louco, né? Porque nessa nossa montagem tem somos 3 irmãos, são a Irma, Agnes e André.
E o irmão é altamente sufocado pela própria família, pelas 3 mulheres, porque tem a personagem da mãe da Ângela Figueiredo, ilustríssima Ângela Figueiredo. Mas esse irmão é super sufocado, esse filho é super sufocado pela família, pelas 2 irmãs. Então, assim, é uma família bem problemática, bem castrativa, né? Assim, super. Então, tá super interessante. Nossa, e a reação da plateia? Vocês não estrearam ainda, né? Essa nova versão. A gente não estreou. Dia 6 de julho. E eu tô entrando nessa nova versão. Novo componente. Exato. Era um teatro de arena, foi agora pro palco italiano e eu vim com essa mudança. Então, eu tô super curioso em ver a reação das pessoas. Primeira, não? Assisti. O que a gente tá mais. O que foi mais legal de a gente falar é porque o personagem, o ator que fazia o personagem do Dudu, saiu. E aí ficou uma coisa do tipo, Irma vai voltar, e o elenco sendo avisado, e eu do tipo, meu Deus, quem vai fazer? Não, ainda não temos, estamos em 3 opções. E aí quando avisaram que seria o Dudu é meu melhor amigo. Ah, olha que legal! E ele não chegou no elenco por mim, então ele chegou através da produção. Então, assim, primeiro que a gente está super feliz de trabalhar junto. A primeira vez que vocês estão trabalhando juntos? Primeira vez no teatro sim. No que teatro legal. sim. No audiovisual a gente já fez coisa, mas no teatro sim, então está sendo uma super experiência. Eu mandei uma mensagem para ele perguntando, João, foi você que me indicou? Ele falou, não estava nem sabendo. Não. Indiquei para quê? Não tô sabendo, não. Indiquei para o quê? Eu falei, não, porque veio um produtor falar comigo e... Você tá no espetáculo, né? Sim. Provavelmente foi você. Do destino, hein? Aí não, foi que ele me assistiu numa série que eu faço e veio até mim me fazer o convite e tal. E aí logo depois eu falei com o João. Olha, mas é isso, a gente estreia agora dia 6 na quinta-feira. A gente está no Teatro Itália Bandeirantes às 20 horas. E tá super incrível, assim. Vocês já estão ensaiando no teatro, gente? Nossa, já quase 2 semanas a gente tá indo pra 3ª de ensaio mais estreia. Lá no teatro mesmo? A gente tá ensaiando no teatro já. Isso é bom, né? A gente ensaiou uns 3 dias no teatro e tem uma sala que tá liberada pra gente poder fazer esses ensaios também. Mas tá super legal, assim, porque a primeira temporada, eu gosto de dizer que foi uma temporada bem despretensiosa, assim. E chegar nesse momento com uma segunda temporada, a gente tá acompanhando a compra de ingressos também, tá super legal. Que legal. Tá existindo um movimento das pessoas quererem assistir, tem saído algumas matérias falando sobre sucesso de crítica, sucesso de público. Foi, assim, de fato, na nossa primeira temporada, a gente estava num espaço pequeno, de alguma maneira, a gente tinha ali seus 40, 45 lugares, e a gente tinha, assim, cadeira extra, a gente tinha preocupação em alguns momentos de colocar cadeira extra e tal. Então a gente está agora num teatro com uma capacidade boa, são 290 lugares, mas estamos ansiosos, assim, acho que uma ansiedade, claro, aquela ansiedadezinha da estreia. Aquele friozinho na barriga, mas né? Sobretudo dessa adaptação, né, de sair de um palco arena, de um teatro arena para um teatro palco italiano. Um outro espetáculo, um outro espetáculo. Pro João, acho que a energia e o pensamento em relação ao espetáculo é totalmente diferente do frescor que eu tô entrando para fazer o espetáculo. Acho que eu não faço peça desde 2019, então tem ainda esse retorno e eu tô muito animado de poder fazer parte, trabalhar com amigos e trabalhar com uma equipe tão generosa, assim, que me acolherem desde o início. Então demais. Tá sendo bonito, assim, contar essa história. Ângela Figueiredo, Sabrina. Bom, temos Ângela Figueiredo, temos Dan Rosseto, Dan dirige, o Dan dirige e atua conosco, Dudu, tem Thaís Bonneville e tem a Sabrina Rodrigues, que é quem faz a Irma. E que é a produtora e também adaptou o texto, que adaptou o texto, que traduziu. Mergulhou aí na Mergulhou. A Sabrina projeto. tem feito um trabalho muito legal, assim, acho que eu gosto de reforçar isso porque acho, assim, repetindo, né, 2023, pleno, a gente tem uma menina que, recém-formada em cênicas, que está abrindo uma companhia de teatro, sobretudo, é de uma resistência. Sem dúvida. A La Lorca, né? A La Lorca. A La Lorca, que nome legal, né? Mas que é... Mas que a La Lorca. Mas que é inspirador, assim, é inspirador. Total. E de forma mais maravilhosa ainda e abrupta que eu acho que ela está fazendo, ela tá se autoproduzindo, ela está indo atrás, ela está escrevendo as coisas, os projetos,
ela está financiando, está bancando. Então, assim, é uma pessoa que está disposta a fazer. É uma pessoa que está criando uma companhia, que criou uma companhia do zero. Maravilhoso. E quer fazer teatro. E, sobretudo, quer trazer clássicos. Nossa, incrível. Porque, assim, trazer Lorca, a gente trouxe no ano passado, mas trazer Lorca no ano passado, principalmente no momento que a gente estava, um momento de eleição, de mudança de governo, de altas pós-pandemia, falando sobre mulher, falando sobre a questão da maternidade, depois de 3 anos de confinamento. Nossa, assim, uau! É muita assim, coragem, é meter as caras mesmo, né? É um meter as caras, mas é um meter as caras que dá uma esperança. Dá uma assim, esperança, né? Tipo assim, me inspira, né? Inspira. Totalmente. E que legal a gente estar falando sobre isso. Assim, para quem já assistiu, né, na época que vocês montaram e retomar diante de tudo que você acabou de acentuar, que foi uma época bem difícil para a cultura e para a arte na época, e agora a gente vai estrear após ter acontecido o que aconteceu na semana. Então acho que poder estrear com essa mentalidade e no momento que a gente está vivendo, o teatro está muito efervescente. Tá sim, tanto Rio, São Paulo, com peças maravilhosas, com textos diversos, que atravessam a gente. Incrível. Então está sendo interessante poder ir no teatro. teatro. E o público está indo ao teatro, Exato. isso é o mais legal, né? Mas eu acho que tem um pouco dessa sede, né, que ficou repentina, assim, lacrada. Durante esses anos, enfim, até tá legal, a gente estava até falando antes, né, de às vezes fazer um programa que faz em casa, grava, isso aqui, bom estar aqui, né, compartilhando, porque ficou com outro sabor, né? É uma outra energia, né? A gente não valorizava, né, porque não ficamos sem, aquela velha história. O olho no olho faz muita diferença. Nossa, totalmente. E sobretudo, né, acho que é uma questão, a gente não é se isentar da política, mas fazer arte de uma maneira política, né? Porque a gente traz um texto que de alguma maneira é político. Lorca era político, assim, na sua politicagem, da sua maneira de, enfim, da prosa, da poesia. Um filho de fazendeiro com uma professora que foi estudar música, que foi estudar teatro, que começou a escrever, que morreu em 1936, fruto da Guerra Civil Espanhola. E, né, o corpo dele até hoje não sabe onde está. Até hoje não foi encontrado. Fala-se que ele foi morto pela guerra civil, pelo fascismo da Guerra Civil Espanhola, pelo fato de ser um homem gay. Então, assim, uau, assim, sabe? Que importante trazer isso. Artista, escrevendo sobre uma mulher, assim, muito bom, né? Muito bom a gente estar com essa narrativa através da né? arte naquela época, né? Era uma maneira deles também, né? Os homossexuais botarem para fora seu lado feminino, né? Imagina quanta castração, quanta opressão, e na arte eles podiam ser tudo. Não, e ainda falando de Europa, né? Assim, a gente que conhece, que já foi, que tem essa referência, como a Europa também é super antiquada nas suas problemáticas, né? Super preconceituosa também, enfim, agora a França com problemas de imigração, de preconceito, então é isso, se a problemática hoje é dessa maneira que a gente está falando e vai efervescendo. Imagina 1930, 1936, 1927. Um texto como Irma, que foi escrito em 1930. 1929, 29, eu acho, 30, por aí. Reverbera até hoje, né? Isso é um clássico. Os clássicos são assim, eles não têm são tempo, atemporais. eles são atemporais, né? E eles eles se comunicam através dos tempos aí com questões universais. E você que está ouvindo a gente, liga para cá, gente, vocês vão perder o par de ingressos. Olha, não façam isso. A gente quer que vocês perguntem pra gente aqui. É isso aí, 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. E os personagens de vocês? Você faz o irmão da Irma? Eu faço o irmão da Irma. A gente acabou dividindo nesse novo formato do texto, a gente dividiu a família entre a Irma e a sua família, que é irmão, irmã e a mãe. E aí tem o personagem do Dudu, que é o marido, que na verdade é a grande problemática. E o personagem do Dan, que é o amor da vida da Irma, que é o grande amor do passado, dela, né? o amor do passado. É de alguma maneira uma subjeção do próprio Lorca. Então, ele é um poeta, uma espécie de alter ego ali. Ele é um alter ego do Lorca. Então,
Ele recita coisas, ele declama poesias, ele fala sempre... É um cara mais sensível, né? É um cara mais sensível. E é isso, assim, o que eu acho muito legal da gente falar é que eu e Dudu, que estamos aqui falando sobre mulher, a gente faz 2 personagens extremamente abusivos nas suas relações, né? A gente está tentando sublinhar cada vez mais nesses finais de ensaio, principalmente até agora, pela questão do palco italiano, para deixar tudo mais... Ampliar, né? Maior, né? Mas são 2 relações muito abusivas, assim, com a própria Irma, né? A do irmão para com a da Irma. É uma relação bem estranha, que a gente vai encontrando, e eu encontro com ela a única possibilidade de me abrir, e ela querendo ter filho, o meu personagem engravida, vai ser pai e caga pra criança, assim, não tá nem aí, então, assim, ela me cobra exatamente essa posição. E a relação dele com ela também, que tá sempre fugindo, tá sempre... Tá sempre se ausentando da responsabilidade de uma relação. Ele é o espectro dos homens de hoje em dia, que continuam meninos, continuam casados com suas mães, continuam mimados, ainda presos aos seus cordões umbilicais. Tudo girando em torno dele. Porque o homem em si, ele se responsabiliza pela situação, né? Ele tem atitudes que são coerentes com a relação em si, e eu vejo tanto do João quanto do André, né, que são os personagens do irmão e do marido, eles são pessoas que carregam alguma infantilidade, né, desse adulto infantil que ainda não se entendeu quanto adulto e fica replicando coisas e não entende que a mulher com a mentalidade que amadurece mais rápido, evoluída, né? Ela quer construir uma família e ele acha tudo uma brincadeira. E com essa brincadeira se torna tóxico. Nossa, né? E na verdade ele que é o responsável, né? Ele que pode ter. E o mais legal que a gente estava até falando uma vez, antes da gente começar a ensaiar, eu falei pro Dudu, a gente tem uma cena juntos, assim, só eu e ele, é uma ceninha de passagem rápida, mas é uma cena que 2 homens se encontram no elevador e são completamente babacas e escrotos, e eles fazem piada com o fato da gravidez. E é isso, assim, é um cara que está tentando engravidar, mas está fugindo da sua responsabilidade, e o meu personagem que está grávido, que vai ser pai, e ainda assim está cagando, está sempre com seu fone, fumando, e não quer nada, irresponsável. Não? Nossa. Então, assim, de que maneira a gente também está trazendo um recorte da própria sociedade, um recorte da própria sociedade brasileira para essa narrativa. Com certeza. Eu acho que a montagem também deve inspirar uns debates super interessantes, né? Vocês vão fazer bate-papo depois da peça, não? A gente não faz um bate-papo. Eu acho que a gente pode até deixar sugerir, aqui. Né? Deixar no ar aqui, sugerido. Legal isso depois de espetáculo, antes. Melhor depois que a pessoa assistiu, né? Mas porque a gente recebeu, na primeira temporada, eu recebi alguns inbox assim no Instagram de pessoas do tipo, cara, me atravessou, a maneira como você se relacionou com a mãe foi dessa maneira, me relembrou meu irmão, assim, eu recebi mensagens. Eu acho que é isso, assim, esse é o grande poder, sabe, do teatro. É um espelho, se você transformar de alguma maneira uma pessoa que seja, eu adoro a frase do Fagundes, que ele fala: não quero que você assista minha peça para você ficar pensando horas. Se você, do momento que você levantar da cadeira até o momento que você pagou o estacionamento do ticket, se nesse momento você conseguir refletir sobre, valeu. Já valeu, com certeza. Já valeu, porque depois a vida segue, né? A vida continua. É plantar a semente, né? Plantar é um a incômodo. semente ali, né? E deixar germinar. Vamos assim deixar. Que funciona. Gente, estamos acabando já. Que isso. Nossa, passou tão rápido, né? gente. Piscou, como assim? Foi, queremos mais. Depois eles voltam, a gente combina de novo para continuar esse delícia. bate-papo. Pra gente falar mais da pós-temporada do Irma e como reverberou. Como reverberou, reação da plateia, quero saber tudo. E eu vou assistir vocês, hein? Por favor. Tá convidadíssimo. E todo mundo que Você assistiu
assistiu a primeira? Não assisti a primeira. Então a possibilidade agora. Agora comigo. Não vou faltar. Não vou faltar. Não, e todo mundo que está ouvindo a gente e assistindo a gente também no YouTube, tá super feito o convite. Quintas-feiras, a partir de agora, dia 6 de julho até o dia 10 de agosto, toda quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Itália Bandeirantes. Ali no centro de São Paulo. Na Avenida Ipiranga, né? E para quem não quiser usar o carro, saída de metrô muito fácil ali na República. Então não tem o que reclamar, viu, gente? Não tem desculpa. Não tem justificativa para não ir. Tem que ir, gente. Obrigada, viu, meninos? De nada, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de falar do nosso espetáculo. Vocês, com certeza. E vocês que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente pelo YouTube, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Quero agradecer a Lopes Calil Engenharia, que nos apoia desde o início do Despadronizada, 5 anos já no ar. Gratidão eterna. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart, com 2 T's no final. E tem o canal no YouTube Despadronizada com Z também. Vai lá e se inscreve. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.